Estamos iniciando o DomusCast. Estamos aqui com dois colegas, o Robson. Tudo bem, Robson? Tudo ótimo. E a Renata também. Tudo tranquilo, Renata? Tudo certo, Marcelo. Renata marcando presença novamente conosco aqui. Então vai ser um bate-papo bem bacana. Pedimos para você ficar conosco aqui, acompanhar, e iremos nos aprofundar em um tema extremamente especial. E que vem a nossa vinheta. Estamos iniciando o DomusCast. Estamos com alguns representantes aqui bem legais. Estamos com o Robson. Vou fazer uma leitura breve aqui do currículo dele. O Robson tem 20 anos de experiência no ramo de serviços, de manobrista, olha que legal, a sócio-diretor em redes de hotéis. Nos últimos 12 anos liderou a implantação de franquias em diversos estados, inclusive Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Tocantins, Maranhão e assim por diante. Formação em administração, gestão de pessoas e negócios, analista de perfil comportamental, consultor, mentor em gestão, liderança e alta performance, mais de 100 ferramentas de gestão operacional e estratégica desenvolvidas ao longo da carreira. E o nosso tema tem tudo a ver com a performance do Robson, O nosso tema é a importância da padronização na rotina operacional. Tudo a ver aí conosco em relação à parte de condominial, engenharia, assim por diante. Tudo bem, Robson? Tudo ótimo. Contigo, Marcelo? Tudo tranquilo. Robson também, não está na ficha, mas eu conheço um pouquinho do Robson. Pai, tá grávido, daqui a pouco vem a pequena. Então, parabéns aí pela família, pelas crianças. Obrigado, Marcelo. Seja bem-vindo aqui no nosso DomusCast. Obrigado por esse espaço, dividir com você, com a Renata. Uma satisfação muito grande. Então, e temos a Renata também, que marca a presença aí praticamente em todos os nossos DomusCast, nos dá a honra de estar conosco. A Renata é do Sicredi, gerencia uma agência, a parte de condomínios de uma agência, são mais de 1.500 condomínios, Renata? Isso mesmo, são mais de 1.500 CNPJs que a gente cuida, que a gente administra aí em parceria com os síndicos e as administradoras de Joinville. Perfeito. Então, vamos nos aprofundar, vamos mergulhar aí no nosso tema. O Robson vai nos ajudar muito com isso. Se puderes, Robson, dar um apanhado geral em cima do tema e na sequência a gente vai questionando, vai conversando e vamos trocando uma ideia. Ô Marcelo, eu gosto muito da área de pessoas, de humanas, e padrão já está na sequência, padronização. Porque as duas, os processos e pessoas andam juntos. Então, quando a gente fala em padronização, a gente está falando em processos, em uma identidade, E eu tenho algumas referências, assim, antes de a gente entrar nas perguntas. As grandes empresas, até mesmo para escalar, tem que ter padrão. O padrão ele é extremamente importante. As pessoas gostam, os profissionais gostam de uma empresa com padrão, com organização, como tem que ser feito. A pessoa se sente segura. E aí tem vários benefícios quando você tem um processo padronizado. Perfeito. E quando a gente fala em padronização na parte de sindicatura, você acompanha menos, e o teu ramo é outro, a Renata acompanha bastante. Tem crescido muito essa questão de profissionalização, As pessoas têm enxergado na sindicatura uma baita oportunidade, de fato, uma profissão, de rentabilizar. E para que isso aconteça, a padronização e a escala tem que vir. Ser síndico de um condomínio tem o perfil que vai gostar de ser de um condomínio só e está tudo certo, mas a questão de escalar e rentabilizar e ganhar um bom volume financeiro tem a ver com a operação e tem a ver com a padronização. Então a gente vai se aprofundar bastante nisso aí, certamente vai ser bem bacana aí. Inclusive, eu fui síndico por 2 anos e meio, tive essa oportunidade, e também conselheiro por uns 4 anos. Então, assim, não tenho muita experiência, mas consegui ter essa base. Mas já no mundo condominial. E já vivi, e já tive esse contato. Esse privilégio 2017 ou 2019. Legal. E quando eu comento aí da parte de sindicatura
se profissionalizando, eu enxergo, como comentei, a padronização como um gancho ou como uma premissa para trazer volume. Então, assim, só que a padronização e a operação é algo, entre aspas, chato no dia a dia, né? Vou padronizar, vou ter um esquema, vou ter um checklist, vou ter... Sim, tem ferramentas, tem várias coisas, algumas coisas mais manuais, né? Algumas coisas mais pro dia a dia, mas, de forma geral, algumas pessoas podem achar chato, né? Se organizar. Tem gente que gosta de ir apagando, né? Incêndio, né? E quando a pessoa se organiza, isso facilita e traz escala. E na parte condominial, é quase como uma obrigação ser organizada, porque assim, tu tem que fazer algumas entregas fundamentais dentro do condomínio. É o preventivo, é o portão funcionando, é questões de bombeiro tudo em dia, é a caixa d'água limpa. Ou tu tem isso padronizado, ou tu não consegue fazer além das obrigações. E a parte de sindicatura tá se profissionalizando tanto que as pessoas se diferenciam pelo extra. Fazer mais o mesmo, todo mundo faz. Ou deveria fazer, né? O preventivo, as coisas ali, é tudo normal. Sim. Mas para fazer o plus, é de alguém que é organizado, senão não consegue fazer, né? Principalmente quando se trata de segurança, né? Assim, qual que é o procedimento padrão em caso de incêndio? Ou em caso de falecimento? Né? Qual que é o procedimento se o portão parar? Né? Qual que é o procedimento para uma inadimplência? Como que eu conduzo o processo de inadimplência com um condômino? Então, ele é bem amplo. E a equipe, no primeiro momento, né, se não está na cultura colocar isso como importante, a padronização, realmente fica algo chato. Né? Mas se isso está na rotina, a equipe começa a perceber o time que tem resultado, que é um negócio tranquilo, que traz segurança, que traz tranquilidade, que torna mais ágil também o processo. Né? Então, quando a equipe percebe que flui, que é bom, que dá resultado, acaba se tornando um trabalho eficiente, né? Porque se você faz aquilo a mais, depois você acaba fazendo mais o preventivo, né? Exatamente. Acaba entrando na rotina e você tem uma equipe mais eficaz. Perfeito. Quais seriam, né, os principais, e está nessa fala anterior, algumas palavras aí, eu já identifiquei, os principais benefícios, né, em relação a gente, síndico, corretor, engenheiro, os profissionais liberais de forma geral, que não tem uma estrutura de gestão por trás dizendo como organizar. Algumas vezes as pessoas se viram sozinhas, né? Salvo alguns síndicos que cresceram um pouquinho mais, que tem uma estrutura que também vão dividir a parte de organização. Mas quais seriam os principais benefícios para uma pessoa que consegue ter um padrão de atendimento, que é organizado? Parece meio lógico as respostas, talvez, mas talvez não. Para as pessoas sentirem que realmente precisam se aprofundar e se organizar, né? Eu diria, Marcelo, Renata, que o principal benefício é a comunicação, que é o gargalo da operação, né, do negócio. A equipe sabe qual é o padrão, tá claro. Né? Quando tem uma substituição, quando tem uma promoção, quando tem um colaborador novo, ele já sabe qual é o padrão a ser seguido. Outra vantagem, além da comunicação, é a qualidade. Não só para o universo dos condomínios, mas se nós pensarmos o cliente sabe o que ele espera. Né? O cliente está ciente que quando vai ter uma assembleia, eu já sei como que é conduzido, vai para o elevador, tem uma comunicação no grupo do WhatsApp, né? Tem uma ligação. Então, assim, essa padronização melhora a comunicação, melhora os treinamentos, porque você treina o time com base num padrão. Eu tenho um caso assim que marcou muito a minha trajetória, Renata e Marcelo. Eu fui auditar uma franquia, um empreendimento, e eu comecei a insistir numa não conformidade. O padrão é X. E o profissional falou, não, é Y, não é X, porque todas as outras franquias fazem X. Não, é Y. E ele ficou temando, é Y, é Y, é Y. E aí ele perguntou assim para mim, onde está escrito que é X? Me mostra onde está o padrão. E aí eu comecei a pegar os manuais e abrir, olhar, e realmente não estava padronizado aquele procedimento. Eu fiquei numa situação bem delicada, pedi desculpa, mas veja, eu estava
representando a franquia naquele momento, e eu estava cobrando algo que não era padronizado. E normalmente, para ti, tão lógico o Y, né? Mas não está escrito, não está especificado. Já fazia, só não estava escrito. Exatamente. Sim. Então a importância, assim, a comunicação fica mais, né, muito mais clara, flui muito melhor, a qualidade, o cliente percebe, o condômino, no caso, percebe, né? Poxa, eles se comunicam bem, os avisos em relação à visita, a forma como o síndico trata, né? Enfim, as diversas situações. Uma coisa que eu gosto muito e pratico nas empresas onde eu presto a consultoria é um quadro de manutenção preventiva, né? Que no negócio de condomínios é extremamente importante, né, Marcelo? Sim, Renato? Sim. Muito importante. Sim, porque ganha transparência, você passa transparência e passa a imagem de uma empresa que é organizada. Né? Exatamente. Você falou a palavra-chave, que é comentar na sequência a transparência, né? Se está na cultura da empresa a transparência, tem que estar no padrão. Então, assim, tem um quadro de manutenção preventiva. A hora que eu coloco esse, com a periodicidade da execução das atividades, né? Limpeza do prédio, lavação disso, troca disso, preventiva, o óleo ali e tal. Quando está isso evidenciado, o condômino se sente seguro. Assim, uau! Tem aqui a periodicidade que vai ser feito no ano, né? Mês de janeiro, de abril, de outubro. Então isso passa muita tranquilidade. E claro, além de estar ali de forma transparente e passando segurança, tem que executar, né? Sim. Aí também o padrão bonito também não adianta. Também não, Mas não resolve, não adianta, né? Só escrito Só no tá papel, escrito, não adianta. Mas isso já passa muita tranquilidade para os condôminos, de ver essa qualidade, né? Essa credibilidade, essa segurança de, o pessoal sabe o que tem que ser feito aqui. E quando falamos no condômino, enxergar isso, nós estamos falando, no mundo corporativo é bem comum, possivelmente no Sicredi, acredito que sim também, de buscar a melhor experiência, né? A melhor experiência do associado. Isso mesmo. Fala isso sim, mesmo. Decorei sem querer. Mas assim, só vai saber fazer isso a pessoa que tem a noção do que está fazendo a primeira, segunda, terceira vez para ver o que é melhor. É quem padroniza e quem é organizado. Tem arquivo que eu tenho, tô na 20ª edição de atualização, exatamente porque a equipe começa a perceber, identificar oportunidades e melhorias, né? Ou inclusão, ou exclusão. Então, realmente, a equipe participando da padronização vai gerando esse engajamento e resultado, é claro, se torna algo com fluidez, né? Não tem que funcionar, tem que fluir. O que funciona é máquina, né? Sim. Máquina funciona. Pessoas têm que fluir, tem que ter uma fluidez. Então, quando, um exemplo, se um condômino, ele desce e tem uma dúvida, quando a última vez que foi feita a dedetização, dessincetização? Ele nem precisa perguntar para o síndico. Ele vai no quadro, foi feita mês passado. Pronto, tá ali, tá a resposta. Então, é nesse sentido que melhora a comunicação, traz credibilidade, traz segurança. Né? Tira trabalho do síndico Nossa. de ficar respondendo, às vezes, umas perguntas, né? Do dia a dia, tá ali. E aí ele pode focar no que ele realmente precisa. Exatamente. Eu vejo isso muito importante, principalmente quando a gente fala de profissionalização aqui na região de Joinville, os síndicos profissionais. Né, Marcelo? Vocês que atuam com mais de um condomínio. Precisa ter isso escalado, porque ganha volumetria. Se você não tiver um padrão, uma rotina, uma forma de fazer, você se perde, né? E aí vem, talvez por água abaixo, tudo aquilo que a gente falou, de transparência, de credibilidade. Então, precisa colocar no teu processo ali de trabalho uma melhor forma de fazer as coisas, né? Um checklist, um quadro, um mural, um aplicativo, alguma coisa que ajude o trabalho do síndico a fluir. Para não correr riscos, né, na parte condominial, não é tão simples, né? Não é como em outras profissões também, mas vou falar da parte de sindicatura. Existem coisas que são obrigatórias fazer, e se não está organizado com isso, não é difícil, e a gente vê isso, infelizmente, em alguns condomínios, deixar passar vencer um extintor, uma limpeza da caixa d'água. Existe norma para todas essas coisas, mas o síndico tem que estar, elas estão escritas, são bem escritas, e o síndico tem que ter isso, mês tal, aí a pessoa que tem 8, 9... a pessoa não tem uma noção do quão importante é, por exemplo, carregar o extintor.
né? Aham. Porque se você faz o seguro do prédio, o seguro do condomínio, aquele seguro obrigatório, e você não tá com isso aí em dia, se tiver um sinistro, não cobre. Simplesmente vai, não perde. cobre. Perde. Exato. Né? Então são coisas básicas, são manutenções que Exatamente. precisam ser, que a gente fala do mínimo, né? Que o mínimo precisa Isso ser feito. é a base, né? Porque assim, ó, vamos supor que a pessoa com 7, 8, tem muitos síndicos com 6, 7, 8 condomínios. Muitos. Esse é um número chave, assim. Né? Sim, 7 é um número, parece, assim. Até 8 ele consegue trabalhar, acho que de forma de autônomo, sozinho mesmo, né? Aí, a partir disso, ele já precisa de uma pessoa, às vezes precisa de um carro, uma moto, alguma coisa assim. Exatamente. Então, 7, 8 realmente é a chave, assim. É uma virada. O pessoal fala do número 7 ali, para 8º já tem que montar uma equipe. Mas isso depende de muita coisa, né? Tamanho de condomínio. 7 condomínios pequenos é uma coisa, 7 condomínios grandes, ele vai ter que ter gente antes dos 7 até. Sim. Mas, enfim, mas a pessoa que tem mais condomínios, por exemplo, a limpeza da caixa d'água, possivelmente vão ser em datas diferentes, né? É difícil coincidir essa data. O dos bombeiros, a mesma coisa. Ou a pessoa tem um padrão em organização em relação a isso, ou pode passar batido, ou a pessoa tem isso certo, a data vai apitar no celular, um assistente vai avisar, ou a empresa, tem muita empresa parceira que tem isso. E é comum isso, né? A empresa mesmo liga para o síndico, daqui um mês vai vencer. Então, assim, de construir bons parceiros que também te ajudem a lembrar das coisas, né? Vai vencer o teu mandato. O Sicredi já me avisou disso, né? Tem que refazer a ata, a GO, normal, né? Todo ano faz isso. Mas isso é extremamente importante. A pessoa organizada também consegue enxergar melhor quem são os principais e melhores parceiros. Isso é bem bacana, né? Ô, Robson, outra coisa, em relação a efetivar essa questão de padronização, organização, já pensando num time, né? Por exemplo, eu tenho 9 condomínios, eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo. Além de mim, tem mais 3 pessoas que colaboram comigo. E é comum quem tem 10 condomínios ter pelo menos mais uma pessoa, pelo menos. E essa questão é cultural, né? Então, assim, talvez tenha alguma coisa que tu possa nos auxiliar com alguma técnica de replicar isso para quem colabora conosco no dia a dia. Então, assim, só eu ser organizado, só eu padronizar para uma estrutura que começa a crescer é insuficiente, né? Vai quebrar ali na frente e tu vai ter que fazer tudo sozinho, que não é o caso. Tu tá pegando gente para colaborar para poder assumir outras responsabilidades dentro do condomínio. Então, como que tu vê isso no sentido de a gente repassar ao time, replicar isso à equipe, como que a gente pode aculturar nesse sentido? A gente é eterno treinador, né? Treinar, é constante. Pode ter tecnologia envolvida, pode ter um software, um aplicativo, mas o treinamento ele deve ser constante. Não tem como tirar o processo de treinamento, né, Marcelo, Renato, da jogada. Quando se trata de tecnologia, um papel e caneta também, porque tecnologia é o quê? Fazer mais, né, em menos tempo, né? Então, assim, o quadro pode ser, em alguns casos, mais efetivo, ser mais eficaz, né, mais eficiente do que um aplicativo. Num condomínio com pessoas acima de 50, 60, 70 anos. Sim. Né? Mas pode ser também que as duas coisas, né? Eu vou usar tecnologia. Então, treinamento é a chave, né? Porque você tem um padrão, a equipe sabe como tem que ser feito. Você vai evitar muito retrabalho pelo fato de você ter um padrão. E você tem que treinar, né? Sempre de cima para baixo, então não tem como começar na base, né? A gestão, a liderança é de cima para baixo. Então, os coordenadores, as pessoas que tem time, quem tem time, né? Tá supervisionando, tá observando, né? Se os padrões estão sendo feitos, sendo executados, feitos. Outra questão importante é simplificar. É muito importante simplificar o processo. Foi o tempo que o padrão era um manual, um negócio gigantesco com muitas páginas. Hoje, se você fizer algo dinâmico em 1, 2 páginas, ou um manual de bolso com QR Code, com alguns vídeos explicando o procedimento,
né? Tem muito mais aceitação e efetividade. E resultado, né? Então, assim, a resposta é treinar. Treinar constantemente. Tá? Porque são pessoas, né? Nosso negócio é gente. Por mais que tenha padrão, mas quem executa são pessoas. Exatamente. Né? E como você está na tua fala aí, a questão que vem da gestão para o restante, né? O exemplo, não adianta a gente cobrar que tem que fazer assim, tem que fazer dessa forma dentro do condomínio, e quando quem está pedindo vai no condomínio faz diferente, não faz, ou faz diferente do que está pedindo, né? Então o exemplo é algo que ensina muito, né? Que ensina muito. Então o síndico que tem uma equipe, que já montou um time, ele sim deve cobrar do time o que deve ser feito, que é o correto, mas também deve dar o exemplo, né? Quando for no condomínio, ele cobra um checklist, e quando ele vai, ele não faz. Exatamente. Então, assim, essa questão de mostrar, até para ele sentir na pele, e eu sou bem transparente nisso. Eu já pedi coisas que quando fui fazer na pele, depois eu vi que não fazia nem sentido. Então, assim, mas assim, eu tenho comigo que eu tenho que fazer o que eu peço, eu tenho que saber fazer. Exatamente. E eu tenho que fazer. Então, isso no dia a dia nos traz até a ciência. Pô, isso aqui eu estou exagerando, isso aqui nem precisa, porque não faz nem sentido. É mais o mesmo algumas vezes. Em algum momento, talvez tenha feito sentido para ti, mas as coisas vão mudando, né, no decorrer do processo. Tu vai melhorando um processo, uma forma de fazer, que aí depois de um tempo, ou depois daquilo ali, tu enxerga, tu vê que realmente não faz mais sentido. Não faz mais. Ou não precisa mais, ou tu melhorou esse processo. Né? Ou que muda, né, Renata, de um condomínio para o outro, né? Quando a gente fala em condomínios, em um condomínio precisa fazer assim. No outro, talvez aquilo ali não precisa nada daquilo, é totalmente diferente. O público a gente fala muito de perfil de condomínio, né, Marcelo? Essa persona é importante. Tem muito perfil, com gente idosa, com gente mais ativa, com jovens, com estudantes. Então, tu precisa se adequar ao tipo, o perfil de condomínio que tu atua. Mas para facilitar também, é importante ter um padrão único que você vai colocar assim, ó. Esse ponto aqui nesse condomínio não se aplica, né? O famoso NA. Não se aplica. Mas tá tudo ali, porque se fizer um padrão para cada condomínio, imagina. Não é mais padrão, né? Não é mais padrão, e aí fica muito confuso. Sim. Qual que eu uso, qual que é daquele empreendimento, né? Sim. Então, a importância de você ter um padrão completo. A pranchetinha com papel e caneta funciona muito bem. Ainda funciona bem. Funciona, tá? Sim. Eu gosto de tablet, gosto de tecnologia, mas uma prancheta, né? Você tá ali com um profissional, você falou do exemplo, né, de estar junto. Sim. Então, vamos lá visitar aquele condomínio, vamos juntos lá naquele prédio. Vamos lá. E aí começa, né? Porque tem um fluxo ali, tem uma vistoria ali. E aí? E de repente você vai identificar um ponto que aquele profissional não viu. Você percebeu que tem uma infiltração ali? Não vi, Marcelo. Tem uma infiltração ali. Então, passou batido aqui. Então, se ele começa a perceber que você vai olhar, que você vai fazer a vistoria, ele percebe que aquilo ali é importante, que tem que ser feito. Não é para bonito. Exatamente. É um padrão, tem que olhar. E aquilo ali, a preventiva principalmente, vai evitar muita coisa. É questão de gasto. Por isso que o condômino, ele valoriza muito a administradora que cuida mesmo, né? Que ela vai se antecipar, vai ficar mais barato. Vai gastar bem menos. Do que daqui a pouco virar uma corretiva, uma grande reforma, né? Legal. Então, a importância de estar junto realmente, né? Treinando, fazendo. Ter esse olhar. E é bem legal o que tu comentou, e a Renata complementou ali, em relação a ter um checklist, vou chamar de checklist, pode ser um checklist no papel, pode ser no Excel, pode ser uma ferramenta super top, cara, a forma são diversas, né? Mas de ter um macro, né? Ter um baita de um checklist, um baita de uma ficha de padronização, onde todos os condomínios cabem ali dentro. Algumas coisas vão se aplicar e outras não, né? Por conta de perfil. E depois até a pessoa pode melhorar essa tabela, criando os perfis dela, mas ela sai sempre de uma grande matriz, né? Algumas coisas se aplicam, outras talvez não se apliquem, mas é importante ter
para puxar o padrão, né? Tem um padrão, é esse aqui. Coisas aplicam e outras não. Porque tu pode atender, por exemplo, um síndico. A gente estava assistindo a palestra do síndico que chegou a marca de 100 condomínios, Sim. né? Tu imagina, ele tem 100 condomínios, então ele tem desde o pequeno com 4 unidades até condomínios com 400 unidades. Desde um Minha Casa Minha Vida até um alto padrão. Então tu imagina, se ele não padronizar esse processo todo dentro dos 100 condomínios dele, se perde. Tem que ter muito padronizado, muito firme o teu processo ali, porque senão tu se perde, é uma volumetria muito grande, quando a gente fala de uma expressividade tão grande, né? E nessa padronização, Renata e Robson, ajuda também em outras frentes, né? Até tema de outro podcast que a gente fez, nos ajuda até na questão de precificação, né? A gente identificou um perfil de condomínio. Esse é um perfil de 4 unidades, tem o de 4 e 400, tá? Só para ser bem distante, né? O que eu faço no de 4 para o que eu faço no de 400 tem um custo diferente. Certamente vai ter um custo diferente. No de 4, talvez não precise passar todos os dias da semana, talvez, né? Depende do que é. O de 400 é quase impossível não ter que estar lá todos os dias, talvez meio período do dia passar lá. E isso nos ajuda, e se a gente tem esse padrão, quando eu pegar um condomínio de 400 unidades, eu tenho que prever que eu vou ter que passar o dia, tá no meu checklist de padrão. Vou ficar pelo menos meio período lá, minha assistente vai passar todos os dias no final de semana, o plantão vai ser permanente com alguém lá, enfim, e isso sai de uma ficha, eu estou chamando de ficha, pode ser qualquer coisa, é uma ficha de padronização, porque senão a pessoa pode se perder, né? Certamente. Sim, deixa eu aproveitar aqui, isso aqui tá o nome de várias pessoas que já participaram do DomusCast, Robson. Então, eu vou pedir para você colocar o seu nome é um tijolinho. Legal. Né? A gente está desconstruindo aqui para construir um cenário de conhecimento, voltado ao nosso mundo condominial. Você colocar o teu nome, eu tenho uma caneta aqui melhor para escrever isso, aqui, Colocar o teu nome, pode até posicionar dessa forma aqui, Robson, depois aqui na frente, Era para ter pedido bem no início, tá? Mas o Cleidinho não me lembrou. Eu vou pegar o meu tijolinho aqui, A Renata tem um tijolinho permanente dela ali, Tem um Robson ali, vou colocar o meu sobrenome, então. Isso, Robson Reis. O Robson é esse Robson aqui. Opa. O livro aqui. Legal. Então tá. E em relação às principais vantagens da padronização, isso relacionado ao time, eu enxergo isso como alto benefício, assim, né? Para quem assume isso, né? Porque a pessoa que vai padronizar, ela vai ter algum trabalho a mais para fazer isso, né? Não é mais simples do que deixar desorganizado. Isso não é. Não, deixar desorganizado é fácil. É só não fazer nada, né? Vai agradar os melhores. Eu sempre falo que a padronização agrada os melhores profissionais. Isso. Pessoas de alta performance, que querem crescer, querem se desenvolver, eles se encantam com o processo padronizado. Uau, se eu fizer isso aqui... E é o sentimento também, né, Renata, Marcelo? Poxa, hoje eu fiz 100% o que tinha que ser feito. Se não tem padrão, e aí, será que eu fiz o que tinha que ser feito? Então, um profissional... Não tem como mensurar, né, Robson? Não tem como mensurar, e aí... Sim. E aí, tô indo pro caminho e o profissional de excelência que quer crescer, que tem ambição, quer se posicionar, ter um cargo, né, quer crescer na empresa, ele vai gostar muito, vai se sentir muito seguro. Então tem muitos benefícios dentro desse processo de carreira e também para o cliente. Então, assim, tem muitas vantagens. Né? Desde a Revolução Industrial, as grandes empresas, o universo automobilístico é muito padrão. Né? O padrão ganhou muito espaço. O famoso McDonald's, né? Que você come aqui, come lá o mesmo lanche, padronizado. O cliente sabe o que esperar. E nessa questão de orçamento, por exemplo, né? Eu preciso de uma nova administradora. Se a administradora ela demonstra que tem padrão, porque padrão é um sinônimo de qualidade também, de segurança, credibilidade. Ela percebe que tem um processo, que tem um diagnóstico. Imagina você chegar para um cliente e falar assim, olha, eu tenho aqui a proposta e eu já fiz um diagnóstico do
da tua estrutura, né? A gente consegue fazer isso, a gente trabalha assim e tal. Então, a padronização é N vantagens. E passa por coisas, algumas vezes, não tão avançadas, né? O que eu quero dizer. Coisas simples, né? Para as pessoas que estão nos escutando, a pessoa pode exercitar a padronização em coisas do dia a dia e coisas da hora, inclusive, né? Aqui, exemplo. Eu montei esse cenário aqui. Isso aqui, a Renata já veio outras vezes, é padrão. Sim. As revistas estão ali. Um dia a gente achar que tem que mudar por alguma coisa, mas assim, tem um motivo de fazer isso, né? A gente quer criar uma identidade, então tem o tijolinho que você assinou agora, tem os livros ali. Olha, só muda, só né? muda o que a gente vai comer aqui. Então a gente está criando, a nossa padronização aqui é criar uma identidade visual. Então, eu queria que a minha fichinha tá aqui com o Domus Cast, coisa e tal, as coisas escritas aqui, padrão. Antes de vir para cá, fiz uma entrevista breve com o Robson, com a Renata, enfim, padrão para cada gravação. Então, e é simples isso. Isso é muito simples, Isso é um beabá, né? Claro que pode ser muito mais avançado, né? Eu tô dando exemplo. Por que eu tô dando esse exemplo, Robson? Para que a gente possa passar para os nossos ouvintes, e aí com a tua experiência tu pode nos ajudar nisso, a trazer coisas simples do dia a dia, pode ser até na parte pessoal, profissional, o que tu achar melhor. O que a gente pode trazer de padronização para o nosso dia a dia, para quem está nos escutando? Acho que, de repente, se tu puder exemplificar uma ou duas coisas profissional, uma ou duas coisas na parte pessoal, é bem bacana para a gente, junto com nossos ouvintes, a gente ir exercitando e buscando isso. Isso começa com cada um, né? A gente está falando de negócios aqui, do universo corporativo, condominial, mas começa pelo CPF, né? Não pelo CNPJ. Então, você tem que ter uma rotina de excelência. Então, tem que ter horários. Não tão engessados, né? Mas o horário da academia, o horário da alimentação, o teu horário de estudo, o teu horário com a família. Então, essa padronização, né? Esse tempo dedicado para cada coisa, começa na sua vida pessoal. A criação da tua rotina, né? Exatamente. Te dá liberdade para que tu consiga fazer outras coisas quando tu tem isso bem desenhado. Isso. E aí isso traz muitos ganhos, né? Você ter uma rotina saudável, de desenvolvimento pessoal e também profissional. Então a dica é você ter na tua agenda horários, né? De exercícios, enfim, as tuas atividades, né, as tuas metas. Você ter metas, você ter objetivos é fundamental para então você criar essa rotina, né, para eu alcançar essa meta. Exatamente. Mas acho que é um tema até para o próximo podcast, porque Domus Cast, porque é bem amplo, né? Eu gosto muito de falar dessa questão de pessoas. Eu sou Life Business Coach, então adoro falar de performance, de plano, assim, estratégia nesse universo de desenvolvimento pessoal. Perfeito. Mas começa, a tua pergunta em relação na tua rotina do dia a dia, né? É você ter metas pessoais. Porque é como você está falando, né? Como a pessoa, eu acho que não dá para desgrudar isso. A pessoa que não é organizada no CPF, eu imagino que seja muito difícil ser organizado no CNPJ. Deve ter as suas exceções, né? Que a pessoa é desorganizada em casa e é organizada no trabalho, mas assim, eu acho que é muito raro difícil. Isso. É difícil. Eu faço mentoria em um empreendimento, Marcelo e Renata, e quando eu falo de gestão e liderança, algumas pessoas travam. E é nítido que é uma questão pessoal. Que tem uma trava pessoal, lá na casa dessa pessoa, lá na vida pessoal dela. Então, realmente, é importante a empresa ter esse olhar, sabe? Incentivar a pessoa a ter uma rotina, né, de excelência, que faz sentido para ela, né? Cada um sabe o que é bom para si, né? Mas começa dentro de casa, sim. Não é na empresa. Na empresa tem que ter padrão, porque não é o jeito do Robson, do Marcelo ou da Renata. É o jeito da empresa, é o padrão da empresa, né? E quando a gente chama de cultura organizacional, né? Quando a empresa tem um padrão a ser seguido e você vai se adequar àquele jeito de fazer, né? Exatamente. Aí se você tem uma rotina em casa, se você tem uma disciplina,
você vai ter mais facilidade em executar, seguir padrões, né? Seguir a rotina, seguir o horário, seguir as metas organizacionais. Quando você não tem algo estruturado lá, o teu pessoal vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas tem que ter padrão, que é o jeito da empresa. A empresa vai cobrar aquilo, né? Exatamente. Ele é assalariado, ele é um profissional, ele tem que entregar resultado de acordo com o padrão da empresa. E essa estruturação preliminar, né, no CPF, dentro de casa, eu tenho muito disso. Mas eu me policio para isso também não tomar conta da minha vida. Aí agora eu vou olhar o outro extremo. A pessoa extremamente organizada, padronizada, que marcou 8:11 alguma coisa, deu 8:12 e ficou ruim. Ficou ruim porque não fez o que ela planejou de fazer. Então, assim, a construção dessa organização tem que ser, sim, tem que ser padronizado, claro, mas tem que ser leve também. A pessoa não deveria também se culpar por qualquer falha no que ela planejou. Não estou falando de coisas exageradas, né? Coisas muito importantes. As macro metas, elas têm que acontecer, né? Do dia a dia. Mas, assim, existem coisas que no dia a dia, cara, o dia a dia não depende só da gente, depende de terceiros, né? Existem coisas que tu quer fazer às 8 horas da manhã, 9, meia-noite, enfim, ao horário que for, e pode ser que não aconteçam por intervenções externas. Mas o fato, né, Renata e Marcelo, quando você tem uma lista de metas e você conseguiu concluir 7, é diferente de não ter a lista de metas. Exatamente. Mesma coisa o padrão. Então, assim, ter uma lista do que fazer é o começo. É o planejamento. Começa pelo planejamento, né? Direcionador. Exatamente. Tem Pelo que afiar menos o tu sabe facão. pra onde tu tá indo, né? Isso, afia o facão. Depois vai, entendeu? Com certeza vai cortar mais lenha do que se não afiar. E então, assim, ter metas, né? Só lembrando que, assim, padrão ele é algo permanente, né? E metas são coisas que vão ser variáveis, né? Sim, sim. Perfeito. Só distinguindo assim um pouquinho. Então, a pessoa às vezes acaba ficando aberto, né? Deixa a meta aberta, depois dobra a meta, mas que meta, né? Tem que ter um padrão, tem que ter algo pré-definido, né? O que eu quis comentar é de ter um grau de satisfação, e aí vai ter, se tem uma lista lá de 10 coisas para acontecer no dia, aconteceu 7, é para ficar contente pelas 7, e não tão descontente pelas 3, né? Ver o copo meio cheio, como o pessoal costuma dizer, né? Mas se não tiver nada anotado, tu não sabe nem que cumpriu os 7. E tu só vai desanimar porque não fez as 3. Então, assim, a pessoa poder identificar o grau de complexidade do dia a dia e o grau de entrega e trazer uma satisfação, e também, eventualmente, pode trazer a insatisfação. Pô, tinha 10 coisas para fazer, eu fiz só 2. Então, eu tenho que melhorar, tenho que mudar, né? Mudar alguma coisa. E a importância de estimular o time, né? Pô, você fez 7 aqui, você atingiu 70%. Pô, legal. Estimula, não fica ali, né, martelando no que não foi feito. E sim evidenciando o que foi feito para a pessoa se empolgar, né, e seguir um processo. Se ela desanima, pô, que chato isso aqui. Né, o cara sempre me cobra pelo que eu não fiz. Perfeito. Tem que ser algo com fluidez. Então tá ótimo. Estamos chegando aí ao final do nosso DomusCast. Eu quero deixar as últimas palavras desse momento aqui com o Robson, com a Renata, se quiserem trazer uma última mensagem nesse DomusCast. Vão ter tantos outros, daqui a pouco o Robson está conosco em outro, a Renata também, mas para a gente fazer um fechamento agora, Robson, fique à vontade. Agradecer, Marcelo, Renata, Sicredi, Domus, por esse espaço. É um assunto que eu tenho muito prazer, satisfação de falar, de contribuir. A gente aprende demais, né, ouvindo pessoas como vocês, que têm bastante experiência. E eu gosto muito, como eu falei no início, de falar de pessoas, mas eu entendo a importância da padronização. Né? Você estimular, você cuidar das pessoas, treinar com um padrão é muito melhor. Tem muita fluidez. Então a mensagem é essa, né? Cuidar das pessoas, ter um olhar atento, com carinho, com amor para as pessoas e ter um padrão. Ter esse processo bem desenhado para facilitar, para melhorar a comunicação, para trazer credibilidade para o cliente, né? Então tem muitas N vantagens aí. Me coloco à disposição, né, caso queiram tratar esse assunto em um segundo momento. Tá? E agradeço muito.
pelo espaço. Tem um Instagram teu, né? Queres dizer, depois a gente marca. O meu ali. Instagram é Sou Robson Reis, né? E profissional é RH Hotel Oficial. Perfeito. Legal. Tá ótimo. E a Renata? É isso aí. Me siga, Renata Silvano. Né? Tá brincando. Mas é um prazer, novamente, né, Marcelo, estar aqui contigo, gravando. Toda vez que a gente grava, a gente aprende mais um pouquinho. A gente contribui, mas ao mesmo tempo bom, a né, gente Renata? aprende. É gostoso, muito né? legal, é muito gostoso. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade mais Imagina. uma vez. E eu que agradeço aí a Renata, ao Robson. Então quero agora agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores. Essa comida que está aqui com a gente é da Chef Cirlei, que apoia o projeto. Então nós estamos aqui com a comida da Chef Cirlei, que é uma ótima chefe de cozinha aqui em Joinville. Tem o patrocínio do Sicredi, que a Renata está representando aqui, que apoia muito o mundo condominial. É uma cooperativa, né? Então coopera aí com os autônomos, empresas e condomínios de uma forma bastante interessante e importante. A ABB Garantia e Cobrança também é um dos patrocinadores. A ESA Motobombas e a B Brasil são apoiadores do projeto. Então, esses são nossos grandes patrocinadores e apoiadores. Muito grato.